E hoje começamos mais um Páginas Amarelas com um empresário de Brasília. Quantos anos já, Wallace? 27 anos já. 27 anos. Ele é bem jovem, viu? Começou cedo e veio para contar essa história para a gente. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui na empresa, porque já por indicação de amigos, porque na verdade ele acaba se tornando amigo dos clientes devido ao tipo de trabalho que ele realiza, que é tão interno, vai tão na intimidade das casas. E uma das amigas falou: chama fulano porque ele é de confiança, e ele veio ver um projeto. E nesse dia eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar, e agora, nesse espaço que nós queremos trazer profissionais, empresários, prestadores de serviço que de fato têm uma boa entrega e tem uma boa referência, com certeza eu ia me lembrar da All Kitchens. O Wallace Santos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol, pela oportunidade. É muito legal você fazer buscar essa parada da lista, né, da Páginas Amarelas, né, que era um acervo que todo mundo tinha em casa, fazer pesquisa, e hoje tornar isso de uma forma digital, né, uma forma mais, vamos dizer assim, mais Facilitada. facilitada das pessoas, é isso. Obrigado pela oportunidade de Eu que falar um pouco sobre isso. agradeço muito. Eu sei que você está o tempo todo atendendo, inclusive ele chegou um pouquinho atrasado, mas ele me avisou, porque ele tinha um cliente, inclusive é um fato que é muito importante para você, né? Na verdade, o seu maior ativo é o cliente e você realmente, né, se importa com isso. E comece nos contando, por favor, por que e como você começou a empreender. Então, acho que é assim, né? Hoje, com o passar do tempo, você vai acreditando mais em Deus, mas foi Deus que me colocou assim nessa história. Claro que eu tinha inconscientemente, né? Eu tinha meu avô que mexeu sempre com empresas, minha mãe. Então, assim, na verdade, isso Deus colocou na minha vida sem querer, em função, né, eu tenho um irmão mais velho, são 7 anos mais velho que eu. E ele morava em São Paulo, ele veio para cá, e quando ele veio para cá, era formado em marketing, ele queria muito operar na área dele. E o meu pai, como a gente veio de São Paulo para cá, tinha um amigo dele que fabricava sistema de exaustão, de coifa. E aí o meu irmão que vendia, quando ele foi para a área de marketing, eu falei, pô, deixa eu pegar isso para mim, que eu quero, né, ser alguém na vida, né? Deixa eu começar a vender, e de lá nunca mais parei. E cheguei aqui. E a pergunta justamente era essa, esse ser alguém. De fato, o que isso significa para você, ser alguém? É você ser alguém, que eu quero dizer no seguinte, de você ocupar, né, uma atividade, ter um objetivo, né, você levantar, acordar de manhã, abrir o olho e você falar assim, nossa, porque assim, eu não me sinto trabalhando, o que eu faço é com muito amor. Então assim, eu acordo de manhã e falo assim, nossa, que legal, hoje eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso, tem que visitar um cliente, tem que ver isso, tem que pesquisar isso, tem que ir atrás disso, tem que entregar isso. Eu acho isso muito, o meu desafio, sabe? É o meu, A a motivação motivação, mesmo. exatamente, é isso. Mas naquela época, lá atrás, quando você começou, o significado do ser alguém é o mesmo que tem, ou porque hoje de fato você já se tornou esse alguém? Na verdade é porque, assim, é que foi uma construção sem, na verdade, de coração, assim, eu não tinha esse objetivo, assim, na verdade, né? Era só uma, Não era sobre riqueza, não, não era, era só era mais a sua satisfação pessoal mesmo, porque você vender, né, um sistema onde eu comecei, né, sistema de exaustão, todo mundo acha que uma coifa numa casa é uma coisa muito simples, mas para mim, na cozinha, inclusive, é um dos eletrodomésticos mais importantes, porque ainda mais hoje, né, nos projetos hoje de casas, todas as cozinhas são integradas com a sala, a área gourmet integrada com a casa. Então, ou seja, você imagina se uma exaustão não funcionar. Então, você faz um bife, um ovo, que seja de manhã, a tua casa inteira vai ficar com cheiro de fritura. Então, é uma coisa muito importante. Então, foi dali que a gente foi buscando todas essas situações de entregar a melhor coisa, né? Porque é muita responsabilidade, né? É um sonho, né? Sim, com certeza. E para quem não conhece de fato o que que é exaustão, o que que é coifa, que sistema é esse, como que isso acontece, explica de uma forma didática, mais simples. É assim, né? Na verdade, eu falo que assim, é como se fosse. As pessoas acham que é um disco voador, né? Que está em cima do fogão, né? Tem gente que não gosta de ligar porque faz barulho e não sei o quê, mas na verdade, o que, que é? Eu falo que não é coifa que eu vendo um sistema de exaustão. O que, que envolve o sistema? É você estudar desde a fonte de calor que a pessoa está usando, né? Que tipo de churrasqueira, qual é a churrasqueira, qual é o fogão, quantas bocas, qual é a potência que aquilo gera, né? De caloria, para você entender qual é a vazão que eu preciso passar por dentro dessa coifa, a vazão de ar, quanto eu tenho que passar de ar ali dentro, fazer o percurso do duto, como é que isso anda dentro de acompanhar a arquitetura, tá Cano, escondido, exatamente. Então, ou seja, hidráulica. fazer essa passagem
e tirar o ruído, que é outra coisa que as pessoas sempre reclamavam, que o motor ficava ali na cabeça das pessoas, as pessoas ligavam aquele super ruído, e colocar esse ruído lá da parte externa da casa. Então, isso tem tudo um cálculo, porque se você errar o cálculo, a velocidade do ar que passa lá dentro vai estar errada e pode assoviar o duto, pode fazer barulho ou ser ineficiente para a situação. E é uma coisa que você tem que começar a passagem da tubulação na época da casa, que a gente chama na parte cinza, né? Que é quando está no início da construção. Então, você imagina depois do cliente estar morando dentro, não funcionar. Como é que você arruma isso? Então, é uma responsabilidade muito grande, entende? Fora que você está mexendo com gordura versus calor. Então, se você não tiver uma forma correta e usar os materiais corretos, é muito passivo. Hoje, se você olhar a maioria dos fogo, né, que acontece em restaurantes, né, mais restaurantes, até em casas, é pelo sistema de exaustão. E você falando assim, entende-se que não pode ser qualquer prestador de serviço, você não pode chamar alguém, vamos economizar, porque é muito sério. O problema... É muito sério. Por isso que eu falo que para mim, a maior responsabilidade hoje numa casa, num projeto de casa, não é os eletros, porque hoje os eletrodomésticos, eles estão... Eles se vendem, né? Com alta tecnologia, com sistema de... Agora você conecta, né? Tem IA junto, tem tanta coisa. Então, assim, o eletrodoméstico, ele é o que você falou, ele é altamente... Ele se vende. O cliente, quando vai comprar, ele já sabe, ele já conhece a marca, né? Então, mas já a exaustão não. A exaustão é uma coisa que você tem que fazer um estudo, olhar, entender, ver a arquitetura, na verdade. Então, então é muito preocupante isso. Por isso que eu acho que é um dos eletrodomésticos mais importantes de uma casa. E você acredita que ainda tem bastante gente que prefere não colocar ou não acredita Sim, que isso seja importante? Aquela fumaça no churrasco, quando acontece, nesse lugar não tem um sistema de exaustão. Com certeza. Não tem, quando tem um sistema de exaustão, não tem fumaça. Você tira a fumaça, você tira a gordura e o calor do ambiente. A gordura também. E o calor, né? Também que fica no ambiente. Você consegue retirar todas essas três vertentes que eu acho que é o mais importante. E não funciona só como um sugar ali em cima do fogão. Na área, né, gourmet, também, para uma churrasqueira, mesmo que tenha aquele cano certinho, a saída da chaminé certinha, não é suficiente. Porque é o que acontece, né? Antes, né, o pessoal usava aquela chaminé, quando a chaminé é reta, né, você consegue passar a parte de cima da casa, né? O próprio vento que passa lá em cima, ele faz uma pressão inversa dentro do duto e faz um poder de sucção. Mas depende do tipo de alimento que você estiver cozinhando e fazendo, a fumaça é tanta que não consegue fazer essa vazão, não dá vazão. E se não estiver ventando, não funciona. Então, por isso que tem que ter a utilização de motores, né, por ar forçado. E hoje também chegou muito, né, uma tendência, as churrasqueiras americanas, né, aquela que você abre, né, e tem não tem carvão, que é a gás. Então aquelas que tinham a costela no bafo não é a gás. Isso. Essas são as americanas mesmo, né? Exatamente. Então aquilo faz uma fumaça, assim, absurda. É como se estivesse ligado, eu falo até para todo cliente meu, como se estivesse ligado um extintor de incêndio lá embaixo. Então isso faz com que tem que ter um estudo da vazão do projeto, o tipo de motor que usa, os motores que a gente usa hoje, né? Ou seja, são 27 anos que eu estou com isso. No início, os motores que eram utilizados eram motores que eram um ventilador no meio do duto, né, que a gente chama de axial, né? Hoje os motores são uma centrífuga, é um motor que fica de uma forma que ele gira bem devagar, mas ele dá muita potência, né? Ele tem várias pazinhas assim, só que ele vai girando devagar, você não precisa dar muita velocidade, mas ele tem tração para dar sucção lá na ponta, e a parte eletrônica dele é separada, não fica junto onde passa a gordura. E tipo o ventilador que fica todo sujo ali, é perigoso, né? Pegar Então fogo. Isso é separado, as hélices, como se fosse o ventilador, que na verdade não joga para baixo, ele puxa para cima e não vai estragar a parte eletrônica. Exatamente, é isso. Então a tecnologia também até na exaustão. Muito bom. Só que essas churrasqueiras, por exemplo, elas já não vêm com esse próprio sistema. De exaustão não. Só vem a churrasqueira, né? E onde ele vai ser colocado, sendo que ela é igual aqueles buffets, não é? Ela tem uma tampa, né? Só que aí você faz a exaustão aqui em cima, né? Acima dela. Que só na hora que Isso, abrir... na hora que você abrir ela, a fumaça que é projetada, ela suga. A fumaça, o calor e a gordura. Muito bom. Muito legal. Muito bom. Olha só, hoje a gente sabe que você tem as melhores marcas, né, de eletros, também de panelas. Hoje você representa a Le Creuset. Exato. Mas lá no início,
Qual foi o maior desafio prático que você teve? Bom, acho que a primeira coisa assim que eu vi de desafiadora foi você conseguir chegar a atingir os clientes, né? Você conseguir achar, porque na época que eu comecei não tinha Instagram, não tinha páginas amarelas. Não tinha Instagram, era da época das páginas amarelas, a época do jornal, que você fazia um anúnciozinho né, naquele, tinha classificados, né? Sim. Então, assim, era como você atingir os clientes e os clientes que estavam fazendo obra, porque a minha ideia sempre foi, não era vender um fogão, vender uma geladeira, era você compor o projeto inteiro da cozinha, né? Você vender explicar, pegar o meu cliente e eu, como especialista, passar para ele, explicar para ele o mundo do eletro, né? Da onde, por que que aqui tem geladeira de 200 mil, tem fogão de 200 mil, e por que que tem geladeira de 3 mil reais e fogão de 300 reais. E você explicar para o cliente e ele entender qual é a melhor necessidade para ele. Né? E a gente compôs isso num projeto de cozinha, o local certo de colocar um fogão, o local certo de colocar uma geladeira, onde é a área de lavagem. Então, o meu maior desafio era você conseguir achar, né? Porque na época não tinha essa capilaridade, né? Que hoje, desenvolvimento com o celular, todo mundo anda com isso, todo mundo vê. Então, era você fazer esse tipo de entrega. Tanto que no início, eu pegava meu carro, eu andava aqui no Lago Sul, quadra por quadra, assim. Aí onde tinha obra, eu parava, descia com a pastinha lá, falava, até conseguir falar com o cliente, né? E foi. Esse é o tráfego. E era o tráfego que eu fazia. Graças a Deus, obrigado, meu Senhor, por tudo. Eu cheguei aqui com a persistência. Disposição também, disponibilidade Exatamente. para isso, né? E persistência. Muito legal. E também, te ouvindo falar, hoje em dia, esse tipo de informação ainda ela é muito dos arquitetos, né? Porque por mais que as pessoas precisem entender quando elas estão fazendo uma casa ou quando estão montando algo, cada um está muito envolvido com o que tem que fazer. Sem dúvida. Né? A mulher talvez com a escolha dos móveis, dessa parte mais... Mas ainda assim, você ter toda essa compreensão de que... eu nem sabia que tinha geladeira de 200 mil. Tem. É uma geladeira que tem um sistema que chama-se Food Preservation. O que é isso? Eles estudaram aonde você vai colocar cada alimento específico, verdura, carnes e bebidas em geral, para manter a maior característica de fresco por maior tempo. Essas geladeiras, por exemplo, você coloca um pé de alface na gaveta de legumes, dura um mês e meio, 2, sem murchar o alface. Você tem um sistema, por exemplo, a carne, que você congela nela, por exemplo, se você for fazer um churrasco à noite, e aí você decide não fazer o churrasco, você tirou a carne, hoje na geladeira nossa nacional. Sim. Se você colocar de volta, ela perde o sabor, porque você congela ela numa temperatura que é tão lento o congelamento que você congela a água do alimento. Como é devagar o congelamento, a água vira um cristal, fura a fibra da carne. Aí aquilo, quando você coloca a carne em cima lá da tua bancada, aquele líquido vermelho que está saindo, não é o sangue, é os nutrientes, é o sabor, tudo isso. E nessas geladeiras, né, eles estudaram que a temperatura ideal de congelamento da carne é menos 24, menos 26 graus. As nossas geladeiras só vai a menos 18, elas vão a menos 30 graus. E aí você congela a água numa velocidade tão rápida que a água não vira um cristal, ela vira uma bola e não fura a fibra. Aí você pode tirar e pôr, que você não estraga a carne. Então, é tudo tecnologia e é muito voltado hoje essa questão da saúde, né? Conservação, saúde, entrega, tudo isso. Então, isso é tecnologia pura. E aí, ainda assim, com projetos de arquitetos, você leva todo o seu conhecimento, que é muito maior com relação à exaustão, porque localização, talvez os arquitetos hoje eles tenham. Sim, não, total, né, tudo isso. Total. O grande apoio que você dá nessa ponta, eu digo assim, para os arquitetos. Eu acho que a grande ideia é realmente assim, a gente sentar junto, né, junto com a arquitetura e junto com o cliente, entender o que o cliente necessita, né, qual é a demanda dele, se ele faz muito evento, se ele não faz muito evento, se ele é um cara que gosta de cozinhar muito, que não gosta. Então, e você montar, porque como tem uma gama muito grande, né, de eletros hoje, você tem, como eu falei, geladeira de 3 mil reais a 200 mil. E você saber colocar a melhor necessidade que atenda esse cliente, na necessidade dele, na situação dele, né, na forma que ele recebe, na forma que ele... Isso é muito importante hoje, ou seja, buscar o melhor custo-benefício. Né? O que eu tento sempre fazer com os clientes? Eu sempre me coloco no lugar dele. Eu sou consumidor, então quando eu vou comprar qualquer coisa, eu gosto que o vendedor seja super honesto comigo. E é o que eu tento ser com meus clientes, entendeu? Que eu acho que você andar no caminho da verdade e da honestidade
Vai te dar credibilidade sempre. e fidelização. É que eu falo, até brinco com os clientes, eu quero sempre andar na rua e poder olhar no seu olho. Não precisar mudar de calçada, não precisar baixar a cabeça, porque eu sei o que eu falei para você, literalmente a verdade é o que acontece no mundo do eletro, entende? No mundo das cozinhas, no mundo do eletro. É isso que eu tento buscar ao meu consumidor, ao cliente, que eu acho que eu valorizo demais, porque sem eles, né, não é... O que seria essa jornada, né, de 27 anos? Eu acho que não não existia. existiria, exatamente. E muito legal isso que você falou, né? Eu quero continuar te olhando, né, na calçada. E é muito... A gente estava falando no bastidor, né? Que riqueza é isso, né? Porque reputação importa. As pessoas simplesmente abriram mão de várias coisas. Ah, não importa o que pensam de mim. Para a gente que empreende, Sim. importa. Porque eu falo que nos treinamentos, que um cliente que foi bem atendido, ele fala para 1, 2 pessoas. Mas um cliente mal atendido, 10 pessoas no mínimo. 10 e aí vai. Então, é isso, né? É o nosso propósito aqui, poder facilitar o seu caminho. Né? Aqui você vai ter a oportunidade de ouvir, de compreender. Será que essa pessoa entende mesmo? Porque dificilmente você vai perguntar isso, porque a gente fica com vergonha, o cara está querendo me vender, então eu já não confio. E esse não é o caso. Então, toda essa facilitação é o que Páginas Amarelas hoje quer fazer para você, para a nossa audiência. E Wallace, vamos continuar aí. O maior desafio lá atrás foi escolher, porque você não conhecia ainda, né? Quais os melhores eletrodomésticos, o que funciona, o que não funciona. Eu nem sei se, poxa, isso aqui não dá, mas já comprei, não sei se essas compras eram assim. Ou transmitir tudo que você estava aprendendo ali, entendendo e acreditando, ou transmitir isso para o cliente. O que é mais desafiador? Foi. Eu acho que as duas coisas têm uma parte de desafio, porém eu acho que é realmente o cliente. Você transmitir, porque é como você colocou agora há pouco. Quando você está na posição de vendedor e o cliente, quando você fala, alguns, em função até do mundo que a gente vive hoje, as pessoas têm uma desconfiança muito grande, né, do que acontece. O que está sendo verdade, o que não é verdade, e assim, então, eu acho que o maior desafio é isso, entendeu? Assim, você passar isso para o consumidor de uma forma correta e ele entender que você está falando realmente o que é claro, o que é verdade, o que é correto, o que acontece no mundo. Então, é isso, acho que é mais desafio. A parte de você escolher o mix, graças a Deus, eu tive bons mestres, vamos dizer assim, que me colocaram, que me ajudaram muito nesse sentido, né? Então, eu sempre, essa parte, Deus me abençoou. Obrigado, Papai do Céu, por tudo, assim, de uma forma muito grata. Então, é isso. Agora, a parte do cliente que é o mais, né, que isso é uma luta diária, né? Você está sempre ali explicando, falando e vivenciando isso, é muito... Mas eu acho isso encantador. É educação, né? Assim como a gente faz a psicoeducação, né? É necessário para que alguém evolua, entenda o que está acontecendo, você tem que nos educar e nos informar, porque quem, de fato, tem a capacidade e estudou para isso é você. Isso, e o legal da parte tecnológica hoje, que está acontecendo no mundo, né, é que o acesso às informações hoje das pessoas são muito mais fáceis, né? Hoje tem a inteligência artificial, que você pergunta e ela te responde de uma forma muito baseada e categórica. Então, assim... Para você facilitou? Eu acho que sim, até porque, o que eu falo, por exemplo, há, sei lá, 15 anos atrás, eu vendia panela Le Creuset. Só que você explicar para uma cliente que uma panela custava, vamos falar do preço de hoje, R$3.000, R$3.000 você compra um jogo e ainda compra um jogo de talher junto. É você explicar o que aquele produto te entrega. Por que ele é assim, por que ele é aquilo, e realmente tem um valor agregado para isso, entende? É isso. E hoje, com acesso à informação, acho que isso facilitou bastante as coisas, né? Os clientes terem como buscar isso, não ficar só aquela coisa do que eu estou falando, né? Sim, tem onde validar, isso, validar a informação. Exatamente. E teve algum momento que você precisou se reinventar? Tem isso. Eu acho que acho que isso que é o ser empreendedor, né? Ser empresário é você se reinventar todo dia, toda hora, todo momento. Você tem que estar buscando, né, o que está acontecendo de novo no mercado, o que está não só no mercado, como na engenharia, né? O que os arquitetos estão vindo de novidade nos projetos, porque você tem que estar sempre se adaptando a isso, entendendo para você estar à frente, né? Eu sempre falo assim que um bom empresário, um bom empreendedor está um passo à frente do que vai acontecer. Sempre. É por isso que existe o Bill Gates, por isso que existe o Elon Musk, esses grandes, né? Eles estão sempre vários passos à frente do que está acontecendo, né? O cara já está enxergando anos, ele enxerga a necessidade antes da necessidade existir. Sim, né? Exato.
E em algum momento você duvidou que esse era o seu caminho durante essa trajetória de 27 anos? Não duvidei, não. Duvidar não. Mas já passei, né? Como todo empresário tem, que eu falo que a minha família é muito voltada no ramo de funcionalismo público, né? O funcionário público você estuda, passa né? Que é o mote de Brasília, né? Vamos dizer assim, muitas pessoas de Sim. Brasília querem ser funcionário público. Você estuda, passa num concurso, e eu falo que quando você entra num concurso público, você fecha a porta da riqueza e a porta da pobreza, né? Você vai estar sempre ali. E o ser empresário é uma montanha-russa. Eu tive uma entrevistada que ela falou, Carol, ser empresário é acordar todo dia desempregado. É isso aí. E aí você buscar isso, entende? Você sempre tem que estar isso. Então, assim, então eu nunca, eu sei, porque de verdade, eu não me sinto, né, trabalhando. Eu faço com muito amor isso que eu faço. Eu acho maravilhoso, eu acho muito gostoso. Mas desde sempre foi assim, mesmo com as dificuldades, mesmo lá atrás que não tinha tanta experiência, lidar com impostos, com um funcionário que muito provavelmente deve ter ou sacaneado ou não, Ah, se desenvolver como líder, porque quantos anos você tem hoje? hoje eu tô com 47, Com 47. Então você começou com 20. 20. Era um jovem. Tudo Sim. bem que não vou fazer comparações nenhuma com os homens de 20 anos hoje, viu? Como eu fui bem respeitosa, homens de 20 anos. Mas era uma época diferente. Sem dúvida, total. Né? Já tinha essa maturidade, ou isso veio, ou foi crescendo com o tempo? Como foi? Foi, acho que em função né, da forma, né, que eu fui criado e em função das necessidades, eu enxerguei que eu precisava ser o alguém que a gente falou no início, né? Uhum. E eu falei assim, eu quero buscar isso, entende? Aí eu sou um cara que tudo que eu faço eu gosto de fazer com maestria, eu gosto de me aprofundar, eu não gosto de ficar raso, sabe? Eu gosto de ser... Então eu sempre busquei tudo isso, entendeu? De ir sempre em feiras internacionais, ler todos os catálogos, buscar todas as informações. Eu gosto de, principalmente do que eu amo, assim, eu gosto de me alimentar dessas informações para saber o que eu estou falando e sobre o que eu estou falando, né? E não só decorar, é saber os motivos, né? Por que funciona, como que funciona o sistema de refrigeração, como que funciona o micro-ondas, como que funciona... Porque quando você sabe, né, o passo a passo, você sabe explicar de uma forma... não tem... sai natural, né? Sim, Sai de uma forma natural, não você tem... integra, vira exatamente. você. Vira você, exatamente. Vira você. Eu estava até conversando agora há pouco, e às vezes a gente vai conversar, quer falar de algo diferente, mas se o que você de fato conversa e vive, não tem como. Às vezes é difícil eu não conversar com alguém, parar e ouvir, terapeutizar, trazer, não, mas isso... Porque sou eu, né? Parte, A gente se integra nisso. E é muito bom, porque eu fico imaginando, graças a Deus, eu amo o que eu faço, e eu faço várias coisas, e cada uma delas eu amo de fato, porque eu amo trabalhar. Eu acho que o trabalhar dignifica, e o trabalho te devolve tudo. Eu me lembro, talvez você não se lembre disso, mas você marcou muito, eu acho que eu até te falei isso depois, porque nós nos conhecemos numa situação que estava extremamente desafiadora para mim, e eu acho de fato que você não lembra. Mas você sentou comigo e falou assim, ei, você tá doida? Você vai ficar sangrando em tanque de tubarão? Você não tem que abrir a boca e falar isso. Você não tem que isso. Porra. E é super real. Então, independente de eu ter que transicionar, né, que na vida da gente, até dentro, né, como empresa, você é acometido de várias situações, sim, é muito bom quando de fato a gente ama trabalhar, gosta, porque tudo vai vir, tudo vai se acrescentar, é só continuar, né? Eu acredito que o empreender, não sei se teve algum desafio tributário, de você falar, caramba, não dá, essa parte financeira é muito chato, isso, aquilo, ou não houve um planejamento, né? Porque com 27 anos a empresa já está estabelecida, você sabe margem, né, de lucro e de tudo isso. Agora, para quem está começando, para muita gente que desiste, o que você acredita que é o fator principal de quem fecha? Eu acho que vamos lá, primeiro você realmente tem que se dedicar ao que você faz, tá ali, que eu falo, isso é uma coisa que a música me trouxe, que é o seguinte, que você não pode fazer uma coisa pensando em outra. Você tem que estar fazendo aquilo naquele momento, fazendo aquilo e se entregando naquilo. Segundo, ter realmente hoje, você tem vários recursos de você planejar os passos, né?
Antigamente você fazia as coisas muito mais, né, no feeling, e não é mais feeling. Hoje eu acho que tem que planejar, tem que estudar, tem que olhar o mercado, tem que... É igual um xadrez, né? Você tem que fazer vários cenários, tem que fazer vários... Se eu for para cá, o que acontece? Entender para você até se preparar para as atitudes que você tem que tomar. E persistência e acreditar em qualquer religião, acreditar que existe uma força maior que ela vai te guiando ao melhor caminho. Acho que é isso. Que foi o que você trouxe, né? Que é fazer uma coisa só. Não dá para ter 10 planos, né? É o foco. É isso. Né? E muitas vezes a pessoa pensa que foco é ali naquele momento. Mas foco não é dizer não, né? É dizer um sim e se manter naquele sim. Exatamente. Eu, por várias vezes, né? E até hoje, porque como eu sou muito incitável e criativa, eu sempre quero o outro projeto. O outro projeto esse ano foi uma das promessas, que foi, eu quero terminar o ano com o que eu estou fazendo. É isso, é muito legal. E é um esforço fazer isso para quem... Mas você fala isso e você sempre teve mais, pelo menos da época que eu sei, mais de um negócio. É, sempre, mas Só que um já estava muito bem estabelecido. Exato, e hoje eu estou também fazendo a mesma coisa, focando, porque vai passando o tempo, porque assim, cada negócio seu, você tem que colocar muita energia, né? E justamente o que a gente falou agora há pouco, mas eu acho que é importante você, até o momento de vida, né, que você vai passando, então assim, para os jovens hoje, que está com 20 anos, tem que realmente explorar tudo que ele acha que é palpável, que se integra à personalidade dele. Mas vai passando o tempo, você vai começando a enxergar que, né, você quer viver mais em outras situações, e aí você tem que focar mesmo para sobrar mais tempo, para sobrar mais... para você, curtir seu momento, né, fazer um esporte, Sim. cuidar cuidar da mente, né? Não é só cuidar porque quando você é empreendedor, você cuida do teu ego, né? De ter uma coisa legal, de fazer, mas tem que cuidar do seu ser, né? Que eu falo de você. E quando você cuida... Ego, não sei se é bem ego, cuida do seu... Mas são Por aí, sonhos patrimoniais, sonhos, né, exato. E aí, materiais. às vezes, você se entrega demais para isso e esquece do seu ser. Aí, que é uma frase que as pessoas até falam muito, que adianta você construir muito dinheiro, quando você tem muito dinheiro, você vai não tem gastar saúde. todo. Aí você gasta todo com isso. Entende? Então, até... E você acredita hoje que é possível? Já tem quanto tempo que você consegue... Porque eu imagino que você deve ter sido meio workaholic também. Sim. Durante um tempo. Tem uns 5 anos, da pandemia para cá, que eu comecei a nortear a vida de uma forma mais tentando buscar mais... É que hoje, né, o sinônimo de riqueza não é ter dinheiro, é você ter tempo para você, né? De você ter tempo para você praticar um esporte, ter tempo de ficar um dia, uma semana fora do teu trabalho. Isso é tudo. E com o tempo você vai também aprendendo a ter a organização, né? Como organizar isso e como preparar para você ter esse tipo de situação. E isso é diretamente proporcional a ter menos dinheiro? Não, não quer dizer isso. Eu acho que é a forma como você lida, né? Você começa a aprender aonde você vai colocar a tua energia, né? A energia eu coloco aqui, porque aqui eu sei que é... E às vezes o dinheiro é legal, é bacana, mas eu acho que é mais importante você buscar a felicidade. Ela existe? Existe. Você buscar ser feliz. Entende? Para mim é mais... Hoje eu busco mais ser feliz e que... Claro que o dinheiro tem que existir, tem que ter... Faz parte do teu mérito, né? De você ter feito aquilo, ter se dedicado àquilo, mas... E de aproveitar também, porque coisa boa... Tudo gira em torno. Exato, mas né, tem do que dinheiro. ter a felicidade junto, senão não... E também eu acredito que chega um patamar que você bate... A única coisa vai ser um carro... Você vai ficar aguardando por isso, e são prazeres muito transitórios, né? E acaba em 10 minutos. Quando você conquista uma coisa, 10 minutos acabou, isso aqui é outro. Aí vira uma bola de neve que não acaba, entende? Isso não tem fim. Tanto que você vê, você compra um computador hoje, daqui 15 dias tem outro computador novo. Um celular, daqui a 6 meses tem um celular novo, você vai ficar doido. Então não é aí a felicidade não é em ter. A felicidade não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E aí, nesse momento em que nada mais te supre, nem te faz brilhar os olhos, aí eu acredito que você descobre o ser. É isso aí. E aí você vai cuidar dele, né? Mas que maravilha. Vamos lá. Você sempre teve certeza que estava no lugar certo, já me respondeu. Como fazer o que ama, que você trouxe várias vezes, impacta diretamente no seu trabalho? É leve. Tudo leveza. Não tem peso, não tem... Não vejo... O maior problema que existe para mim é... Vamos resolver, pode vir. Não existe, né? Não existe nada que te torne... Eu não vejo nada impossível. E nada que seja sacrifício. Na verdade, é tudo
prazer e leveza. Acho que é isso que eu colocaria como prazer e leveza. E os seus colaboradores hoje, você conseguiu implementar? Essa é a cultura da Alquintes? Sem dúvida. Essa é a cultura que eu tento passar para eles, tanto na parte de vender a coisa certa para o cliente, tanto nessa parte de tentar fazer a coisa com amor, tanto que os meus colaboradores estão comigo há muito tempo. E quem não está, saiu, mas um gerente que eu tive, que é o Domingos, trabalhou comigo, sei lá, 16 anos, eu encontrei essa semana. Ele está em outra coisa que ele sempre quis ter, mas ele sempre fala para mim, pô, aqui eu aprendi muito e foi muito legal, e hoje eu coloco no meu negócio o que eu aprendi aqui. Isso para mim é gratificante, né? E é isso, acho que é total isso. Então a gente sente essa leveza Sem dúvida. quando entra. Com amor é tudo. O meu pai de São Paulo que eu falo, ele tinha uma frase que eu não posso falar ela toda aqui, mas eu vou falar um pedacinho só, né, que é um programa gravado com outras pessoas, é que com amor e carinho, tudo você consegue fazer. Não era bem assim que ele falava, mas com amor e carinho, tudo você consegue fazer. E é muito mais gostoso e mais prazeroso. Esse pai de São Paulo foi alguém que te trouxe muito conhecimento. Sim, ele como tinha uma empresário? Loja, ele tinha uma loja lá em São Paulo, chamava Suxar, e ele era tipo uma referência no mercado, né, de cozinhas. Na verdade, a gente a minha loja, ela se classifica, é uma loja de varejo, porém a gente se classifica em um varejo especializado, que eles falam. O que é especializado? Que a gente vende os produtos mais high-end, né? E ele era uma loja lá em São Paulo bem high-end, né? Então, e em São Paulo o mundo acontece, né? E tudo que acontece nas grandes indústrias, primeiro acontece aonde? Em São Paulo. E ele me norteou muito, foi um cara muito bom para minha vida e muito parceiro. É um pai, eu falo que é meu pai de business, é meu pai de negócio. Não é meu pai de sangue, mas meu pai de negócio. Maravilha, até porque o seu pai de sangue é servidor, né? Sim, está vivo até hoje, graças a Deus e bem. O que a cozinha representa dentro de uma casa, na sua percepção, indo a tantas casas, a tantos lares? O que se tornou a cozinha para você? E depois conta como é que é a sua cozinha. Porque se for igual, né, as pessoas fazem aí no negócio, casa de ferreiro, espeto de pau. Não, a minha cozinha é bem bacana, eu gosto muito dela. Bom, eu acho que a cozinha hoje é para mim o coração da casa, né? Porque inclusive até todo mundo quando você vai chamar hoje, você chama para quê? Pra cozinhar na sua casa, para tomar um vinho na sua casa, para fazer. Geralmente a cozinha é o centro. Então os projetos inclusive começam pela cozinha, né? De uma casa. E então hoje é alquimia, né? E a cozinha produz o que você vai para a mesa, né? E geralmente é na mesa que se resolve tudo, né? É uma reunião de família, tudo você conversa, né, numa mesa, né? Então acho que a cozinha é o coração da casa. Sou muito feliz vou te falar, a minha realização hoje é você andar e falar assim, nossa, as casas mais legais foi eu que fiz aquela cozinha, sabe? O que fiz no sentido de participar, no sentido de, tipo, o cliente me chama, eu falo como se eu estivesse comandando um barco para ele, e ele foi seguindo e olhando as expectativas, aqui esse caminho é legal, aqui não é, e ele vai trilhando junto, eu vou trilhando junto com ele e mostrando para ele, e ele decide, claro. É um navegador. Exato, e ele decide o caminho, qual que é o melhor, e acho que esse é muito, acho que é a maior realização. E essa realização se transforma numa coisa bem mais bacana quando eu vejo, por exemplo, agora uma cliente que comprou comigo há 22 anos atrás. Voltar e comprar de novo, entende? E ela comprou um fogão comigo, da Lofra italiano, que a gente vende. E eu fui na casa dela, foi muito engraçada essa história. Eu fui na casa dela, pediu para ir lá, porque ela queria saber qual modelo. Quando eu cheguei na casa dela, eu vi o fogão, 22 anos de uso. Você não acredita, o fogão estava novo. Tão novo que eu comprei de volta. Está na minha loja, no meu mostruário. Ela gravou um vídeo para mim, não era uma cliente que só brincava de cozinhar, ela usava o fogão. E é por isso que eu falo que, assim, quando você compra um produto de muita qualidade, 22 anos, você não acredita o fogão. Tá lá no meu mostruário, as pessoas passam do lado e não sabem que é um fogão usado há 22 anos. Uau! E eu acredito que cuidado também, né, Wallace? Porque eu percebo muito isso, que as pessoas não cuidam das coisas, né? Isso aqui não presta, isso aqui não presta. Pode ser até algo de não tão boa qualidade, porque eu acho que quem não cuida do simples não cuida, sabe? Se uma mesa risca, né? Eu modifiquei esse material, essa mesa e essas duas de suporte, elas estavam novinhas e uma precisava de uma faixa, eu pedi para pintar porque eu queria utilizar, mas eu tenho esse cuidado com as coisas. E eu acho que quando do que a gente gosta,
a gente cuida, É. né? E tem gente que realmente não tem esse cuidado, até a equipe, porque você trabalha com material muito bom, mas tem que ter Sim, um a forma de cuidado. usar correta, né? Isso também é uma coisa. Eu acho que a venda que eu faço hoje não é simplesmente vender o eletro, né? O que eu tento é uma coisa muito importante que acontece nos eletros hoje, né? Isso vale para qualquer produto, desde o mais barato ao mais caro. É você se preocupar com o pré, que é a forma de você colocar a energia no lugar certo, a energia correta, a forma certa, a água da forma certa, a pressão certa, ou seja, eu falo que é a preditiva, é uma coisa de você olhar antes a montagem do produto, quando você monta, ele está sendo montado da forma correta, com um técnico que foi treinado para especificar a pressão do gás, a pressão da água, porque tudo isso, com o passar do uso, você vai dar mais vida útil ao produto ou menos vida útil. Então, e na forma de usar. Então, ou seja, além de eu participar dessa parte da escolha, eu participo da parte pré, na parte de montagem, e depois que eu entrego para os meus clientes, eu faço questão de ir na casa dos meus clientes fazer um pré-treinamento. Eu não vou lá explicar todo o funcionamento dos produtos, senão vou ficar 5 dias, porque são muitas, né? Muitos Detalhes. detalhes, mas eu explico como limpar, como que faz, o que estraga um fogão. São O que de pequenos fato detalhes. vai dar problema é o que você É isso. fala. E tudo isso que a gente coloca faz a durabilidade do produto ser muito maior. E essa é uma cultura das marcas que você vende, ou ao longo dos anos você foi identificando que aquilo dá problema, e Ao aí longo você dos foi anos. mapeando, Eu fui falando, deixa mapeando eu... e vou criando que é buscar, né, aquela questão de estar sempre se inovando, né? Sim, É isso, eu sou sempre querendo evitar. vender 100, entregar 110%. Entende? Fazer isso, que eu acho que é... E outra coisa, é uma coisa, pô, o cara compra um fogão tão caro, sabe? Um fogão, né, que não é barato, mas, pô, se o cara usar errado, vai estragar como um fogão barato. E se você usar ele de forma correta, ele vai durar 22 anos, como eu falei agora, entende? Então, ou seja, você não acredita, o fogão da minha loja, ele é tão novo que a gente postou ele, a cliente, quando eu fiz o negócio com ela, eu falei para ela, eu vou comprar de volta, mas eu quero que a senhora vá lá gravar um vídeo. Ela gravou um vídeo para mim na minha loja, eu postei o vídeo, a própria Lofra da Itália repostou o vídeo dela. Uau! Porque assim, é um fogão foi fabricado em 2002. Tá lá, se você passar na minha empresa lá, você não acredita. Você pode olhar lá, você não vai saber qual é. Sensacional. E quais são as marcas que você vende hoje e o que você vende hoje? Para quem está nos assistindo, as pessoas buscam a All Kitchens para... Então, hoje a gente tem, a loja são 2 pavimentos, né? Na parte de baixo a gente vende todos os utensílios de cozinha, né? Desde Le Creuset, Tramontina, taças, cristais, acrílico, peças de acrílico italiana, todas essas utilidades de cozinha, facas, faqueiros e por aí vai. Chaleira. Chaleira, xícara, o que você imaginar. Tudo para cozinha. A gente tem de utilidade, né? Desde o material mais básico ao que um chefe, né, quer usar. Utiliza. E na parte superior da loja, na parte de baixo também tem, né, alguns eletros, mas na parte superior da loja a gente tem a parte que tem os eletros, né, com maior intensidade, que a gente trabalha desde Tramontina hoje, né, que é uma marca assim, gente, vou te falar, eu tive na fábrica da Tramontina, eu era apaixonado pela Tramontina, depois que você conhece o que é a Tramontina, assim, todo brasileiro tinha que ter orgulho dessa fábrica, sério, porque é uma fábrica que começou numa cidadezinha desse tamanho, chamada Carlos Barbosa, até hoje é das 2 famílias que começaram. Eles têm 55 mil produtos, Uau. fatura por ano quase 12 bilhões, e eles têm uma cultura que todos os diretores que são hoje, que mandam, eles eram tipo porteiro da fábrica, eram faxineiro, eles têm tudo, eles não pegam, né, do mercado, eles formam dentro, e são super preocupados com a entrega dos produtos, com o que eles estão entregando, os testes, sabe? Eles têm, assim... Um padrão de qualidade muito alto. excepcional. Então, assim, excepcional. Então, a gente começa em Tramontina e eu vou até essas marcas que eu chamo de high-end, né? Que são marcas que entregam altíssima tecnologia, né? Geladeira de 200 mil, fogão de 200 mil, e vamos falar de Bertazzoni, de Sub-Zero, né? De Wolf, são marcas conhecidas mundialmente. E a gente tem toda essa gama de eletros, né? De todos os padrões. E você falando da Tramontina, eu tenho um conjunto inteiro, porque antes a Tramontina, como é hoje a Le Creuset, ela era a panela que você pode colocar à mesa, né? Sem dúvida. Então eu tenho aquela que tem o fundo de cerâmica, cerâmica não, de areia, que é bem pesada, Sei qual que é. mas aquilo é uma
tristeza para queimar, queima tão rápido. É, porque ela atinge a temperatura muito rápida. Né? Aí tem que estar com toda aquela calma para fazer com fogo brando, porque senão... Mas são lindas, né? Quando estão limpas, assim, parece uma prataria. Eu falo que é uma joia, né? Sim, Não é e não panela. uso por causa do peso, para não arranhar. Porque se você deixa alguém... Eu tenho raiva de quem arranha até... Gente, hoje vocês vão me achar a pessoa mais chata do mundo, velha e chata. Porque não dá raiva quem arranha o liquidificador. Liquidificador ou as peças de aço. Você né? compra tudo bonitinho. É por isso que eu gosto de fazer isso depois que compra comigo. Assim, deixa o cliente primeiro entrar na casa, ficar ali um mês e tudo para se ambientar. Logo depois de um mês eu gosto de ir, né, ele já se ambientou, e pegar as pessoas que vão utilizar os produtos e explicar essas coisas básicas de limpeza, como usar, porque são bons, são materiais duráveis, mas são sensíveis. Né? Sim. Entendeu? Algum outro diferencial da All Kitchens? Porque pelo que eu pude perceber, e imagino que vocês também, a entrega diferenciada, a honestidade, o treinamento, é mais do que uma venda, é uma consultoria mesmo. Você pode... E eu posso te chamar, porque outro dia eu chamei alguém para fazer um orçamento, né? E aí eu não fechei com aquela pessoa, depois ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Olha, você tem que me pagar R$90 por isso e tal. Tudo bem. Mas eu acho que o acordado não sai caro. E outra coisa que eu falo, né? Se você quer manter sua reputação, paga essas coisas pequenas, porque o que vão falar de você é o tipo de guerra que você vai comprar, não precisa. E eu falo também, tem hora que eu me economizo, porque a gente quer tanto ensinar, e eu já cobro para ensinar, né? Então eu falo, não, eu vou ficar quieta, tá joia. Então, quem te chamar, você vai lá, existe, como é que é a política, através do arquiteto? Não, a gente tem todo, assim, não tem, a gente trabalha de uma forma assim, como eu falei, como é amor, então nem tudo é precificado, né? Então a gente faz, realmente gosto de ir na casa de cliente, gosto isso é paixão para mim, participar de um projeto, independente de fechar comigo ou não, é saber que você fez o bem para alguém, entende? Isso é uma paixão. Então, assim, a gente tem na loja essa cultura, o cara precisa comprar o eletro antes, porque ele tem que projetar, né, a casa, tem que estar com espaço, tem que saber onde é o ponto. Lembra que eu falei que a gente entra lá na parte cinza? Então, como a gente entra muito antes, isso é uma coisa que eu acho muito legal na All Kitchens, é que a gente, quando eu vendo para um cliente, eu entro na casa dele na época que está começando e eu só vou até a hora que ele muda. Então, eu participo da obra, eu acho isso muito legal. Eu, vivencio com o cliente a construção daquele sonho dele, entende? Que eu vou lá, eu vejo que eu tenho que passar a tubulação, fazer a pré-instalação, depois eu vou lá, vejo os pontos. Então, eu vou vendo a evolução da casa. A galera da elétrica entra, você vai Também vou de junto. novo. Aí depois vai o cara do mármore, eu tenho que ir de novo. Vai o cara da cozinha, eu vou de novo. Depois chega os elétricos, eu vou então, ou seja, é muito legal participar disso. Então, eu vou com o cliente, a gente faz essa participação, a gente tem esse trabalho. Então, como ele compra muito antes o produto, ele não tem onde receber o produto, né? Então, por isso que eu falo que a All Kitchens hoje, esse negócio de você ver os clientes, né, construir a cozinha, mas a maior realização que é o que me dá esse prazer, o cliente vai na minha loja, eu explico tudo, mostro para ele, a gente monta lá. Então, quando ele compra, na verdade, que sempre é uma entrega futura, ele leva um pedido, ele leva um papel, ele não levou a geladeira, não levou o fogão, não levou, tá tudo, a gente guarda, põe no meu estoque, então tem um procedimento da gente guardar o produto dele, e esse período que eu guardo o produto dele, se tiver uma atualização no produto, vir um produto novo, eu consigo ainda dar tempo de falar com o cliente, olha, você quer trocar, você quer manter o mesmo, né, para a gente sempre estar atualizando o cliente da melhor forma. Então, ou seja, e a gente faz esse processo de guarda, tem a entrega programada, tem a marcação, todo o treinamento que eu falei. Então, assim, a gente tem uma jornada, né, de entrega, né, tem que ser... É uma jornada da empresa e uma jornada do cliente. Do cliente, né? É que eu falo, né, aquele 360, né, que todo mundo fala hoje, a gente tem que ter um 360 em todos os aspectos. E os seus procedimentos operacionais são todos casadinhos, direitinho, tudo funciona nesse nível de... Graças a Deus, né, depois de anos, né, você vai encaixando e vai dando certo, achando as pessoas certas, né, que são comprometidas, né, com aquilo que eu falo. Que eu falo na minha loja, né, para os meus colaboradores, a gente vive mais lá do que nas nossas casas. Então, a primeira coisa que tem que ter lá dentro, a pessoa tem que ter a harmonia entre as pessoas, né? Depois, você tem que ter gostado do que está fazendo, né? Porque fazer sem gostar não vai para frente nada. Então, casa dividida não prospera. Exatamente. A cachorro de 2 donos morre de fome. Ou ficou obeso. Exatamente. Meus gatos, exatamente. meus gatos assim, porque todo mundo passa e dá comida. Eu já estou falando, gente, deixa A Aleluia está desse tamanho. Eu tenho 3 gatos, a Glória, a Aleluia e o Louvor. Antes era o Louvor que era gordinho, agora a Aleluia está muito gordinha, mas todo colaborador passa
coloca. Eu falo, não, gente, por favor, vamos parar. Mas isso é muito verdade. Você ter uma energia convergente ao invés de divergente dentro do ambiente, porque a pessoa percebe quando ela entra no seu estabelecimento, quando ela conversa, gente, tudo é energia. E a gente não fala de energia falando em religião. Não, energia. Né? É a energia, a frequência, a música, né? Tem frequência. É a vibração das onde é que você está vibrando? Exato. E é prestar atenção que você vai se igualar no que você está vibrando. E atrair também o que você está vibrando. Mandou para o universo, volta para o universo. Volta do jeito que você mandou. E outra, o clima da equipe, o respeito, né? Implementar isso, ser um líder que exige isso, eu acredito que é muito importante. Até porque hoje em dia a gente vive num mundo onde as pessoas estão extremamente ansiosas. Imediatistas. O imediatismo gera essa ansiedade. Mais de 60% das pessoas, se não tomam já um estabilizador de humor, elas irão tomar, se os hábitos não mudarem, claro. E isso dentro da empresa, você tem que estar entendendo, tem que estar vendo, porque doenças mentais, elas são transmissíveis. Sem dúvida. Então, você tem alguém ali que está muito mal e que, em função daquilo, é muito importante isso e muda o ritmo, o rumo das coisas. Total. Se você não estiver ali e atento. O olho do dono engorda o gado? Como é que é a frequência? Você continua trabalhando? Você é o comercial? Tem mais gente no comercial? Como é que funciona hoje, 27 anos depois? Eu participo de tudo, eu gosto demais, então eu estou na venda, se precisar entregar a geladeira eu entrego, comigo não tem tempo ruim, eu falo que eu sou bombril, mil utilidades, né? Assim, eu acho gostoso, porque é gostoso fazer tudo, então assim, e é legal você estar, até para os próprios colaboradores ver assim, não, ele não existe, ele só fica lá sentado no escritório, não. Eu participo de tudo que eu acho legal, até para vivenciar a experiência, né? De saber o que está acontecendo, como está acontecendo, participar, né? Você está sempre ali, eu acho que e assim, mas é uma construção, né? Diária, todo dia, eu falo que é aquele 1%, né? Todo dia 1%, até para chegar no 100 demora, mas chega. O que você precisou desenvolver para se tornar o empresário que é hoje? Paciência, né? Que a gente quer as coisas no nosso tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Sabedoria e isso, paciência e sabedoria. Eu acho que são as duas. Tem que desenvolver bem isso. Eu acho que todo mundo tem que desenvolver muito isso, né? Tanto a paciência quanto a sabedoria porque a sabedoria faz você tomar as atitudes, tipo, hoje, antigamente qualquer coisa que aconteceu, você saia brigando. Hoje não precisa mais, você resolve de uma forma sem a briga, sem a confusão, você resolve tudo, vai resolver do mesmo jeito, até mais leve, entende? Mas isso tem a ver com a maturidade, com os anos que se passaram ou com uma intencionalidade? Eu acho que é as duas coisas, né? Os anos vão vindo, você vai entendendo que você começa a escolher as brigas que você quer entrar, entende? Não precisa gastar tanta energia, né? E machucar também, né? Exato. As pessoas, um cliente, quantas vezes a gente... E toda vez que você briga... Dói. Você perde mais do que ganha. Sempre. Pode prestar atenção. Sempre. Porque a briga aconteceu foi porque a comunicação e a flexibilidade acabou. Eu falei isso ontem também, no treinamento. Eu falei, gente, as guerras acontecem porque não existe mais nenhuma possibilidade ali. Ninguém se fala mais. Aí, nesse momento, começa a guerra. Acabou a comunicação, sem dúvida, a guerra começa. Um erro ou uma crença que você precisou deixar de lado para poder evoluir? Erro de ser muito reativo às coisas, que não, você tem que ser mais, né, respirar. Eu falo que hoje eu uso a técnica do cheira a florzinha, assopra a abelhinha. Eu mudei a frase, assopra a velhinha, né? Eu falo que a abelhinha, porque tem a ver com a flor, é para você, antes de tomar qualquer atitude, você sempre dar um passo antes para trás e entender o que está acontecendo, para depois você, né? E crença de que eu acho que as coisas são... Não, você não tem tudo pode. Não existe só aquele jeito, tudo pode. É só você adequar a situação que é pertinente. Você mudaria alguma coisa se estivesse começando hoje? Algumas coisas, sim. Mas só acho que a única coisa que eu mudaria,
um pouco do tempo. Poderia ter sido menos tempo as coisas que eu poderia ter doado um pouquinho mais de tempo a mim. Eu demorei, assim, acho que a gente você aprende isso um pouco mais para frente, mas eu acho que pode ser mais cedo isso, entende? Você dá mais tempo a você e menos tempo ao que você precisa, porque vai acontecer, entende? É só o tempo, que às vezes você quer acelerar isso, você quer catalisar isso, não precisa catalisar. E quanto mais ócio, né, aquele tempo de descanso, que ainda é uma dificuldade, eu falo por mim, né, eu falo isso o tempo todo me ensinando, mas é de verdade no descanso, a Bíblia traz isso o tempo todo, descansa, porque você descansa e aí você permite que o Espírito Santo fale com você e as coisas vão acontecendo, mas é a fé que tem que aumentar Existe bastante. um livro muito bacana que fala sobre isso aí, que é Ócio Criativo. Você precisa ter um tempo de pausa para a tua cabeça analisar e chegar. Você tem que sair do tático, né? E vir para o operacional de vez em quando, que seria tipo isso, né? Para você enxergar os caminhos, senão você não enxerga. Legal, é fazer o caminho contrário. Sai da estratégia e vai... Não, sai do tático e vai para a estratégia. Não, é porque você falou... Eu falei entendi. operacional, não, Então vai para a para a estratégia. estratégia. Sim. Que é o ócio, né? Que é você ficar ali um pouco olhando, pensando, entendendo, né? Quais os lados que tem que ir, quais os caminhos, né? O que a persistência te ensinou? Me ensinou a conquista, né? Das coisas. Você é persistente, você vai conquistando, né? Aquela frase, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A gente entrega muito a idade, né, gente? É muito. Eu saio com cada um, assim, lista que amarela, meninos... página amarela, que isso aqui pra mim era não, gente? exato. Hoje em dia não tem mais isso. Sociedade, bom, ruim, o que significa para você? Bom, quando você escolhe o sócio certo. Eu tive uma sociedade com 4 sócios, eu e mais 3. A gente, né, não somos mais, a gente era do primeiro bar, a gente vendeu, a gente é sócio de vida ainda, mas não sócio no papel. Mas eu amo. E continuam amigos? Amigos e a gente se ama. São 13 anos de bar. A gente amou um com o outro, assim, absurdo. A gente é super, se fala, o grupo existe até hoje, né? Mesmo a gente tendo passado para os meninos, né, do Caju Limão, a gente vendeu para eles o bar. São outros meninos também que estão arrepiando no que estão fazendo. São muito, muito profissionais, estão aí voando baixo, aí com, sei lá, 18 ou 20 casas já. São assim, a nova, né, porque geração, a nova geração com outra perspectiva, com outra forma de enxergar o negócio. Mas a gente, na sociedade, assim, quando você escolhe o sócio certo, porque a sociedade ela é um casamento, só que não tem a parte boa do casamento, né? Ou não. Ou não. Aí, só que essa sociedade você tem que, quando você sabe, eu acho que o grande fator da sociedade é você saber dividir na sociedade papéis de cada um e a hora que você é dono e a hora que você trabalha para os sócios. Você não pode se colocar, saber usar o chapéu certo. Por exemplo, na nossa sociedade tinha uma hora que eu era financeiro. Então eu tinha que prestar conta para o meu sócio, eu tinha que mostrar, naquela hora que eu estava mostrando, eu vou ser perguntado, eu tenho que dar explicação. Ali eu não sou o dono, eu sou o funcionário. Na hora que eu saio dali, eu sou o dono. Então você saber fazer isso e não saber dividir bem os papéis, que é tipo assim, lá no bar, a gente tinha lá, por exemplo, tinha um sócio que cuidava da parte de atendimento, de gestão e comida. Se eu visse uma coisa errada lá na hora do movimento, eu não ia lá e eu tomava providência e resolvia. Não é minha área. Eu anotava e passava para ele, resolve. Porque se você fica fazendo isso, você fica passando por cima. Sim. E aí gera os atritos. Sim. Né? E as pessoas também, igual o filho de pai separado, ele sabe para qual pai perguntar, ou o pai e a mãe. Isso aqui eu vou perguntar isso porque eu sei que ele vai... É o que acontece quando você começa a tornar isso, os próprios colaboradores entendem que agora eu pergunto para esse, porque eu sei que ele é mais assim, que eles vão entendendo como você é, então, e você não gera os atritos superiores, entende? Sim. Isso é muito importante. Tanto a divisão certíssima de papéis, a confiança, tudo aquilo, né? Tá na mesma energia, na mesma sintonia, né? De querer o mesmo, né? Todo mundo tá imbuído no que tá fazendo. E aí a coisa flui. Vai muito bem. E acredito que isso é um nível de inteligência relacional muito grande, né? E aí você trouxe a questão do casamento. Às vezes, no casamento, como a intimidade, parece que assim, você já tem, aquilo não pode acabar. Às vezes a pessoa, ela não... Ou ela se sente muito à vontade
e achando que não perde, e não Sim. é isso, porque você, com eles, tem que respeitar. Não, agora eu não vou falar por cima. Não, agora eu não vou. Se levar esse mesmo aprendizado. Como você quer que as pessoas se sintam ao comprar na All Kitchens? Extremamente felizes. Onde você quer levar esse negócio? Ao coração das pessoas. Boa! Agora um bate-bola. Uma palavra que define sua marca, Confiabilidade. um valor inegociável, Honestidade. um erro comum no varejo, Não entregar o que está sendo vendido. o que sustenta o crescimento, Firmeza. o que te move hoje. Sonho. Ainda tem muito? Tem. Então tá. Olha só, antes de agradecer, né, eu escrevi algo e foi fazendo das entrevistas dessa semana que eu falei, vou fazer um resumo, né, de um manifesto, porque aqui na Casa das Pontes, não que é, né, uma das empresas que eu presido, né, estou à frente, a gente sempre faz. Eu acho que é muito importante você ter esse manifesto. E aí eu fiz um aqui para All Kitchens. Se a cozinha falasse, eu não sou só armário, fogão e bancada. Sou café passado, conversa demorada e bagunça de domingo. Fui pensada para caber na sua rotina, no seu espaço e no seu sonho. Aqui ninguém vendeu produto, alguém escutou. Porque toda boa cozinha começa pela boa escuta. Isso aí. E é tudo que você respondeu, né? Exatamente bem, tudo que... Bem isso aí. Gostei até. Inclusive, você poderia me mandar esse manifesto. Gostei. Mando, não ficou legal? Ficou bem bacana. E é isso, gente. Eu agradeço de coração aí a todos que estão vendo isso, que é assim, você falar de você mesmo e falar do que você construiu é muito legal, né? Que você tem uma história aí e mostrar para as pessoas que é possível, tem jeito, é só querer. Querer e com todo o poder que você tem. Todo mundo tem o poder de fazer qualquer coisa. Eu falo que você quer ser o Bill Gates, você pode ser o Bill Gates. Mas se dedique igual ele faz. Ele é um cara que se dedicou tanto. Eu estava lendo uma reportagem dele esses dias. O cara lê 150 páginas por hora e ele tem a capacidade de absorver 90% do que ele lê. Cara. Mas isso não foi ontem que ele começou. Treino, né? Tudo na vida é treino. E é tudo. Não tem jeito, não tem outro caminho. Né? O caminho é você se dedicar, estar ali, fazer com amor e fazer o que gosta. Fica tudo tão fácil, tão leve. E aí você vai ver, quando você vê... Aconteceu. Passou. E você olha para trás e fala, nossa, que legal, que bacana isso. É isso. Esse é o melhor da vida. Um dos melhores da vida, né? Tem muita coisa boa na vida. Mas esse é um dos. Wallace, obrigada mesmo. Foi ótimo conhecer um pouco mais. Essa parte, né? Eu não conhecia. E como aconteceu, e você, enquanto esse empresário mesmo, ali no dia a dia, não percebia esse amor, né? E é fato, né? Seus olhos gritam quando você fala de lá. Eu acho que a verdade é isso. A gente facilmente consegue entender quando tem tempo para conhecer, né? E eu quero te fazer um pedido. Eu me tornei, eu acho que empreendedora eu sempre fui, e desde 9 anos eu dava aula de reforço para quem estava na série anterior. Ah, que legal. Já ganhava dinheiro. Aí comecei a imitar as assinaturas na agenda dos colegas. Graças a Deus, minha mãe descobriu antes, porque senão eu não teria ido para o bom lado. O pessoal morrendo de medo de levar as suas assinaturas. Eu falei, traz para mim. Levava tudo quando era agenda, ou seja, bem pouquinho eu ia para outro caminho, mas graças a Deus
fui direcionada, mas fiquei no corporativo durante muitos anos. Até 2015, que foi a minha transição de carreira, né, eu estava no corporativo. Então, eu conheço os prestadores de serviço que eu utilizei. Foi assim que eu comecei o consultório aberto, né? Eu acredito de fato mesmo no quanto é importante as pessoas voltarem a confiar, mas isso não é simples. Então, você que já está aí há 27 anos, né, cada empresário que vem aqui é responsável por trazer essas histórias. Né? Eu falo que eu quero trazer o cara do dog da igrejinha, porque não é só quem hoje, graças a Deus, está faturando, né? Até porque você trouxe um conceito muito legal. O que é riqueza? Né? Essas pessoas continuam ali porque elas estão felizes, porque querem continuar. E tem tantos empresários de longa data que é tão ruim. Você conheceu a W3. Onde é que é a sua loja hoje? Na 211 Sul, Asa Sul. E a W3 simplesmente tinha ali os primeiros... Era o primeiro shopping, né, de Brasília, foi lá, né? Era lá e o conjunto, né? Inclusive, hoje, quem fez a reforma da W3 vai estar aqui conosco. Quem, né, esteve à frente na liderança, porque toda a CDL, né, começou com os outros presidentes, porque nada é só a gente, né? Claro. Foi o Dr. Wagner, né, que vai estar aqui hoje conosco. Legal. Ele é empresário da Ótimo Vulcão da empresário Borracha. de Brasília. Uma empresa de... Muitos anos. Se não tiver, deve ter uns 50 anos para mais, porque eu era criança, já tinha. Sim, e ele... Então, você mentiu a idade, você não está com 47? O sócio dele era o melhor vendedor dele, que vendia com ele. Aí eles têm negócios em... Acho que Corumbá, alguma coisa que eles locam também. Então, é muito bom quem valoriza quem está com você. Sem dúvida, isso né? é importante. Isso eu aprendi muito com o dono da Casa Bahia. Ele é um cara que era o Samuel Klein, né? A história dele é muito legal. Ele era judeu, foi para campo de guerra e tudo. Ele chegou aqui, montou, né? Deu certo, foi mascate, virou a Casa Bahia. E a Casa Bahia, não sei como é que está hoje, mas há, sei lá, 7 anos atrás, 10 anos atrás, que eu participava mais desse mundo do varejo normal, eles, tipo, se você juntava os 5 atrás dele, o faturamento dele tinha que somar os 5 antes. Tipo, era ele, vamos falar, o que ele comprava de uma Brastemp, de uma Electrolux, tinha que juntar, tipo, Magazine Luiza, Ponto Frio, para dar o faturamento dele. Então, ele dominava o mercado e ele tem passagens dele, né, que ele me contou, isso está no livro dele, que ele teve funcionários que ele pegou até roubando ele não mandou o cara embora, trouxe o cara de volta, explicou que pegou e mostrou pro cara, vou te dar uma segunda chance. Por isso. O cara hoje tá, até hoje trabalha no Casa Bahia. O Samuel Clyde não tá mais aqui, hoje é os filhos, mas até hoje tá lá, no grupo. Então, você já saber dar o valor da pessoa, né? Eu tenho um sócio que é o que mora nos Estados Unidos, que ele fala que é mais fácil você arrumar do que trocar. Concordo, não em gênero, número e grau, mas E também, gente, por mais que essa frase, as pessoas não são insubstituíveis. Não, elas não são, mas elas são muito importantes. Treinamento conta. Sim. Cada investimento que a gente faz, porque o primeiro mês, segundo, terceiro... Tem que fazer o dever de casa, você está só investindo, né? Então, assim, jogar fora é muito fácil. Claro que cada empresa, é por isso que aquelas palavrinhas lá, né, princípios e valores... elas são importantes, mas não podem ser apenas palavras. De fato, tem que ser isso. Ou seja, se feriu isso, né, eu acredito que comigo aqui, se você tratar mal um cliente, os meninos, dói mais do que fazer outras coisas que não são. Porque, de fato, a gente precisa respeitar quem coloca o dinheiro, quem te ajuda a realizar seus sonhos. Então, é muito importante. Eu falo que meu primeiro cliente é meu funcionário, não é o cliente. Ele tem que estar satisfeito. Porque senão ele vai fazer a mesma coisa. É para frente, né? Ele transmite, né? Olha, tem conversa para mais de metro, que ele vai voltar outra vez, ele vai apresentar aqui quando eu não puder. E, por favor, né, esses empresários que você conhece, que você tem toda essa rede, né, você e outros, o Lucas da Toscanello vai estar aqui com a gente também. Meu amigo, foi meu cliente e virou meu amigo. Que legal. Mas ele é muito sensacional. Nossa, e é maravilhoso, né? A massa dele é espetacular. O cara, ele criou um modelo de negócio que ele hoje não precisa estar tão dentro do negócio. Não mesmo. E tem as meninas, né? Tem as filhas que claro. Tá, mas ele é um cara espetacular. Você viu que ele abriu ali no posto? Sim, viu a reforma, estava reformando. Ele tá, é isso. E ele é feliz. Demais. É isso que você está falando, ele é vida. Cara mil. Gosto dele demais. Um cara, meu cliente lá e virou amigo, de verdade, de coração, amigo de coração. Tá vendo como a gente ama você?
e estamos te aguardando aqui. Wallace, muito obrigada, de coração, de verdade, foi um prazer mesmo ter você aqui. Conto com você nesse projeto para que a gente possa trazer pessoas, empresários, né, relevantes, responsáveis de Brasília. E, por favor, se quiser agradecer, mais uma mensagem, falar algo para nossa Gente, audiência. eu só agradeço de coração aí o tempo de vocês, né? Que eu acho que a coisa mais importante que você tem na tua vida é o tempo, né? É a única coisa que não volta. Então, o resto tudo vai e volta, o tempo não. Então, obrigado por ter darem, quem assistiu até o fim aí ver, obrigado de coração. E sejam sempre muito bem-vindos lá ao Kitchens, na 211 Sul. Estamos de porta aberta para tomar um café, comer um bolo e falar de qualquer eletrodoméstico, qualquer coisa de cozinha, ou qualquer assunto. Estamos lá à disposição, faz parte. Maravilha. Receber qualquer pessoa lá é muito importante. Espero que você, assim como eu, tenha aproveitado também essa entrevista. Encaminha para quem está construindo. Eu acho que é muito importante quando nós, empresários, né, começamos, empresários e clientes, porque só existimos porque vocês, né, existem, se indicam. Isso é muito importante. Ao invés da gente mandar só coisa ruim, a gente contagia com coisa boa. Como sempre, aqui na descrição vai ficar como encontrá-lo, como encontrar o Wallace, os colaboradores. E para você, até a próxima página.